Olá, tudo bem? Olha, você já parou para pensar que João Batista pode ter duvidado que Jesus era realmente o Messias, o Cristo, o enviado de Deus? Não? Você não prestou atenção nas leituras? Nós vamos ver isso lá em Lucas, no capítulo 7. João Batista duvidou que Jesus era o Messias, o Cristo, o enviado? Lucas 7, a passagem está nos versículos 17 a 23, eu vou ler o 17 e o 18, que diz assim: esta notícia é uma continuação dos versículos anteriores, que trata das notícias a respeito de Jesus, dos milagres que ele estava fazendo, das obras que ele estava realizando. E anteriormente desses versículos fala sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Então diz, essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. E no versículo 18 diz assim: todas essas coisas foram referidas a João pelos discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Que estranho, que interessante, né? João Batista já tinha batizado Jesus, sabia tudo a respeito dele, ouvia as notícias, tudo que ele estava realizando, e manda perguntar se ele realmente é aquele que eles estavam esperando ou se deveriam esperar outro, né? E então ele manda 2 discípulos. Nós temos uma informação que não está em Lucas, mas está em Mateus, que João ele toma esta atitude quando ele estava preso. Então Mateus dá a informação a mais do que Lucas. Ele estava no cárcere quando ele ouviu então todas as notícias, os relatos a respeito de Jesus. E claro, João havia batizado Jesus, sabia quem ele era, né? Então vamos tentar entender um pouquinho por que desta atitude de João. Então nós vamos no provavelmente. Provavelmente João, assim como todos os judeus daquela época, os judeus crentes, né, aqueles que estavam verdadeiramente esperando o Messias, aqueles que verdadeiramente estavam crendo em Jesus, né, aqueles que esperavam o socorro de Deus para com eles. Então eles esperavam que o quê? Que Jesus cumprisse imediatamente todas as suas atividades, a sua missão messiânica, né? E nós vamos nos lembrar então que João estava preso e ele não tinha uma compreensão total a respeito desta missão de Jesus. Muito embora ele sabia muitas coisas, muito mais do que todos os outros, mas ele não tinha a revelação total desse ministério de Jesus, de tudo que Jesus ainda haveria de viver, pregar, passar, né? E então, assim como aos outros, fez com que ele pensasse que Jesus, que era aquele que viria resgatar Israel, né? Já fosse imediatamente fazer justiça. Em outras palavras, que Jesus já estivesse julgando como juiz, que ele estivesse executando rapidamente a justiça, que ele já estivesse elevando Israel, Israel ao seu objetivo de uma nação livre, né? E que ele pastoreasse, então, conforme as profecias a seu respeito, que ele já viesse para pastorear os gentios, como diziam as profecias, com mãos de ferro, né? Como estavam nas profecias messiânicas. Mas a missão de Jesus, nós sabemos que primeiramente era a respeito do pecado. Ele viria primeiramente solucionar a questão do pecado, né? Ele ainda iria ensinar a mensagem a respeito do reino de Deus, da justiça de Deus, né? Ele ainda haveria de
trazer vamos dizer assim, uma mensagem mais abrangente a respeito da justiça de Deus, que já não era mais baseada na lei, mas na justiça do coração, né? Então, sendo assim, João Batista certamente ele não entendia ainda, porque permanecia preso, perseguido, né? E talvez ele pensasse que ali Jesus já fosse entrar em cena com essa justiça, né? Então, nós chegamos a uma primeira conclusão de que João Batista não estava sendo descrente, mas que ele estava tentando entender a atividade do Messias, né? Ele estava preso e ele estava então, buscou informações com seus discípulos a respeito do Messias. E aí no versículo 19, né, que ele fala: és tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? E os seus discípulos então voltam com as notícias de tudo que estava sendo feito por Jesus e trazem o recado de Jesus para João, né? E ele fala: ide, anunciai a João o que viste e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Então, Jesus mostra a João que ele está cumprindo as profecias a seu respeito. As profecias que foram mencionadas principalmente em Isaías. Vamos ver então, tudo isso que ele falou, ele está respondendo baseado numa palavra que com certeza João Batista conhece, que está lá em Isaías no capítulo 35, versículos 5 e 6, que fala exatamente a resposta que Jesus mandou para João. Diz assim: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Olha que coisa linda, né? Jesus responde com a palavra, com a profecia a respeito dele, para dizer: João, sou eu mesmo, eu estou cumprindo o que foi dito a meu respeito. Eu estou exatamente neste momento realizando o que as Escrituras dizem a meu respeito. E também a profecia a respeito dele que está em Isaías no capítulo 61, versículo 1, que diz: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Veja que então Jesus está cumprindo uma missão de uma prisão, de uma libertação, de curas espirituais, né? Espirituais. E lembrando que até no início do ministério de Jesus, nós estamos agora falando sobre Lucas no capítulo 7, mas ali no capítulo 4, que a gente já abordou tantas coisas no capítulo 3, entramos um pouquinho no capítulo 4, Jesus, ele no começo do seu ministério, ele vai para onde? Para a sua cidade, Nazaré. Não é a cidade natal, porque ele nasceu em Belém, mas é a cidade que ele viveu, que ele foi criado, desde menino, na adolescência, até ele começar o seu ministério, né? Em Nazaré, e onde ele era bem conhecido, até ele foi rejeitado nessa passagem lá em Lucas, no capítulo 4. E quando ele entra, então, lá em Nazaré, na sinagoga, num sábado, diz assim, lá em Lucas 4, 17 e 19, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Olha que coisa linda. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos,
para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Exatamente Isaías 61:1. Então, Jesus mostra assim para João Batista que ele está sim cumprindo o ministério, ele está sim cumprindo a palavra, porém não como João Batista estava pensando que fosse, e até todos, né? Como todos queriam que fosse, os discípulos depois no decorrer do ministério de Jesus, muitas vezes clamaram isso, né? Que Jesus fizesse justiça, enfim, tantas coisas, né? Que viesse restaurar o reino a Israel, que viesse libertar Israel dos romanos, e eles queriam isso. E João ali não que ele queria, mas ele queria entender. Por isso que ele pergunta, né? A respeito, é você mesmo ou nós temos que esperar outro que vai fazer isso? E Jesus então esclarece para ele, sou eu sim, e eu estou cumprindo as profecias, mas da maneira como está determinada pelo Senhor. É isso que eu queria falar para você hoje, que você tenha compreendido esta mensagem, que você possa curtir e você possa compartilhar com alguém que precisa entender o ministério do Senhor Jesus, tá bom? Deus te abençoe, fica na paz, em nome de Jesus.